E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, por que você faz a introdução? Gente, as diretrizes de comunidade do nosso amigo aqui mudou e agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Esse foi o único meio que eu tô tentando, né, pra manter o canal, pra não cair em desmonetização, porque se cair em desmonetização, gente, aí não vai compensar eu fazer vídeo. Então, eu tô tentando ao máximo manter meu canalzinho aqui, minha fonte de renda, a fonte de entretenimento de vocês. Por isso que eu tô aparecendo agora. Sei que é chato eu estar falando no começo do vídeo, mas pra quem não gosta, né, sempre tem a opção de pular. Sempre nos comentários tem aí alguém comentando que minutagem começa a narração e eu deixo. Se colocarem muito, gente, eu vou apagando, porque quando eu puxo aqui o resumo dos comentários, dá muito isso. Aí, como eu tenho receio, sabe, de aparecer na lupazinho do nosso amigo, eu acabo apagando. Então, quem puder, quem ver que já tem minutagem aí, peço, por favor, gente, não comentem mais, tá? Gente, aí, como foi o final de semana de vocês? O meu foi tranquilo, graças a Deus. Eu falei que ia fazer faxina, né? Não fiz nada, não fiz absolutamente nada, só fiquei jogando aqui no celular. É um joguinho aqui do Bob Esponja que eu tô viciada em ficar limpando as algas. Limpei lá a cidade do Bob Esponja e não limpei a minha. Quem limpou minha casa foi o meu marido, né? Já vou começando também a falar sobre o vídeo, galera. O vídeo é de lobisomem. Eu tô encontrando bastante histórias diferentes, mas eu tô vendo aqui pelos analíticos do nosso amigo que tá baixando as visualizações. Não sei se é porque o povo não gosta muito dessas histórias diferentes, ou se o povo gosta mesmo é daquelas que é tiro, porrada em bomba. Então, tô pensando aqui em postar essas histórias sobrenaturais só 2 vezes por semana. Confesso, gente, que eu adoro, que eu amo de paixão essas histórias sobrenaturais. Se eu pudesse, eu só postaria elas, mas eu preciso de visualizações pra pagar minhas contas, galera. Porque o que paga as contas aqui é a visualização. Se eu não tivesse visualização, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, aí ferrou, né? Babou. Então, eu acho que eu vou postar essas de sobrenaturais só 2 vezes por semana. Me falem aí vocês, o que vocês acham, galera? Fala aí nos comentários, porque tá difícil aqui. Gente, já é segunda-feira. Não se esqueçam de ir para o vídeo, tá? 3 vezes na semana de graça e já ajuda bastante aqui sua ADM. Também não se esqueçam de curtir. Quando eu vou ver as visualizações, tem tipo 2.000, 3.000 e 50 likes. Aí fica difícil, né? Vocês curtem, vocês não se esqueçam de mim. Um beijo e até logo! Minha família vivia por uma regra absoluta. Toda mulher tinha que se casar com o lobisomem que criava. Mas meu lobisomem raposa, Aaron Drake, me odiava com paixão. Ele queria minha irmã mais velha, Cordélia, desde o início. Para ele, eu era apenas o obstáculo no caminho deles. Ele usou seu charme para me enganar, abrindo caminho para Cordélia assumir a família. No fim, o lobisomem de Cordélia me despedaçou. Quando abri os olhos novamente, estava de volta ao dia da seleção. Aaron me encarava, seus olhos escarlates cheios de fome. Encontrando seu olhar expectante, levantei a mão e apontei para a frágil serpente branca atrás dele. Eu fico com essa. Aaron congelou. Espera, você não me quer? Enquanto eu lutava pela minha vida sob o ataque do lobisomem, Aaron Drake observava de longe, completamente indiferente. Mas assim que minha meia-irmã, Cordelia Hawthorne, deslizou até lá, a expressão dele suavizou instantaneamente em puro afeto, enquanto ele esfregava a bochecha na palma da mão dela. Naquele momento, finalmente entendi que ele nunca se importou comigo. Ele amava Cordelia, a mesma pessoa que o rejeitou primeiro por ser fisicamente fraco e depender apenas do seu charme. Cordelia me lançou um olhar de desdém. Ao seu comando, o lobisomem de pelo negro rasgou minha garganta. Quando abri os olhos, estava cercada por uma parede de barulho, vozes humanas se misturando aos rugidos de bestas lobisomens. Alguém cutucou meu braço. Fiona, por que você está só olhando? Fiquei em alerta. Ao olhar para os jovens lobisomens trancados em uma gaiola à minha frente, a chocante verdade me atingiu. Eu havia viajado no tempo. Era o dia da seleção. Meu pai nos levou para as arenas para escolher nossos lobisomens. Nossa família seguia uma regra não escrita. Ao atingir a maioridade, cada um de nós tinha que escolher pessoalmente um lobisomem para criar como nosso futuro parceiro. Traição e abandono eram estritamente proibidos. Como os lobisomens envelheciam mais rápido que os humanos, só escolhíamos entre os mais jovens, crianças que pareciam meninos de 12 anos, para evitar que guardassem rancor e nos atacassem depois.
Honestamente, eu nunca tinha entendido totalmente essa tradição. Bestas lobisomens e humanos não eram iguais. Agora, por exemplo, eles estavam trancados em uma gaiola, obrigados a esperar até que fossem reivindicados. Por que minha família aplicaria uma regra dessas? Eles não estavam apavorados com a possibilidade de que os lobisomens eventualmente retaliassem. Lembrando da fria indiferença de Aaron em relação à minha vida anterior, pressionei a mão contra o peito quando uma dor repentina me atingiu. Dentro da enorme gaiola à minha frente, estavam pelo menos 20 bestas lobisomem. Devido aos instintos naturalmente agressivos, todos estavam cheios de ferimentos. Avistei Aaron imediatamente, encolhido em um canto. Uma mordida marcava seu braço, e ele nem tinha energia para esconder as orelhas e o rabo de raposa. Quando ele me pegou olhando para ele, sua expressão ficou animada, e surpreendentemente ele se aproximou de mim. Fiona, qual você gosta? Cordélia perguntou, se aproximando de mim com um sorriso gentil. Ela era a filha mais velha do meu pai. Sua mãe morreu ao dar à luz ela. Mais tarde, meu pai se casou com minha mãe, e juntos tiveram meu irmão mais velho, Raymond Hawthorne, e eu. Ao longo dos anos, Cordélia construiu uma imagem de santa. Em público, era o retrato da humildade, cortesia, elegância e generosidade. Em casa, interpretava o papel de uma irmã mais velha, gentil e carinhosa. Mas, na verdade, ela estava com ciúmes pra caramba do Raymond e de mim. Ela estava convencida de que tínhamos roubado a atenção do pai e estávamos tramando tomar a herança que ela achava ser dela. Por causa disso, ela adiou a escolha do próprio companheiro de lobisomem, esperando até eu ter idade suficiente para podermos escolher juntos, um plano deliberado para me armar. Enquanto eu encarava a graciosa Cordélia, as peças se encaixaram. Aaron provavelmente já estava apaixonado por ela nessa parte da minha vida anterior. Cordélia também notou Aaron. Você sempre se importou com a aparência, comentou. Essa raposa é bem atraente. Ele combina com você. Soltei uma risada aguda e amarga. Ele não tem nada a oferecer além da aparência. Ele é inútil. Aaron congelou. Na minha vida anterior, Cordélia foi quem disse exatamente essas palavras, e lágrimas imediatamente encheram os olhos de Aaron. Desta vez, não foi diferente. Ele me encarou, o rosto pálido, os olhos arregalados de total descrença. A reação dramática dele me deixou desconfiada. Cordélia sorriu e não disse mais nada, concentrando-se em escolher uma besta lobisomem. Assim como na minha vida anterior, ela foi direto para o lobisomem musculoso de pelo preto. Isso me fez a única que restava para escolher. Restavam apenas alguns lobisomens na gaiola. Enquanto eu examinava as opções restantes, peguei Aaron me observando. Ele parecia praticamente eufórico de expectativa. Minha atenção se voltou para a besta logo atrás dele, um cara com a metade inferior de uma cobra. Se não me engano, ninguém o escolheu na minha vida anterior. Seu nome era Damian Cavendish, e ele havia se tornado uma força intimidadora pela cidade. Trabalhando totalmente sozinho, ele desmontou o mercado negro e libertou inúmeras outras criaturas lobisomens. Ele até acabou forçando os humanos a tratarem sua espécie como iguais. Eu já tinha visto Damian antes, então o reconheci instantaneamente por aquele rabo branco distinto. Agora, ele mal conseguia se manter em forma humana. Sua cauda estava completamente mole no chão, e ele parecia incrivelmente frágil. Você já decidiu? Papai insistiu. Assenti. Sim. Com os olhos fixos em mim, Aaron agarrou as grades da gaiola com uma excitação evidente. Levantei a mão e apontei bem além dele, mirando bem no centro de Damian. Eu quero ele. O rosto de Aaron caiu. Ele virou a cabeça para trás, encarando a serpente doente com total incredulidade. Por quê? Você não me quer mais? Eu o ignorei completamente. Atrás de Aaron, Damian abriu os olhos lentamente. Seus olhos de cobra me encaravam de volta, frios. Sustentei o olhar dele e fiz uma promessa. Venha comigo, eu vou te curar. Os lábios pálidos de Damian se apertaram. Usando os braços para se arrastar pelo chão, ele se puxou em minha direção. Ele me olhou com um olhar de puro aço. Ele parou bem aos meus pés, inclinou a cabeça para cima e me encarou. Me agachei e toquei suavemente o rosto dele. Vou te levar para casa. Aaron avançou contra as grades e segurou minha mão. Me escolha! Ele implorou ansiosamente. Você deveria me escolher. Ele está morrendo, por que você escolheria ele? Ver Aaron rastejando no chão foi incrível. Não pude deixar de sorrir de lado. Antes que eu pudesse reagir, Damian franziu a testa. Ele girou o rabo manchado de sangue ao redor de Aaron e o lançou contra a gaiola. Aaron bateu com força na parede. Damian lançou um olhar fulminante para ele. Dê mais um passo e eu te mato. Ver Aaron segurar o peito me deu uma profunda sensação de satisfação. Completamente divertida, belisquei a bochecha de Damian. Muito impressionante. Damian piscou, seus cílios grossos tremendo, e rapidamente desviou o olhar. Depois que meu pai pagou o corretor, ele nos disse para pegarmos nossos novos lobisomens e irmos para casa. Ainda preso na gaiola, Aaron gritou meu nome com raiva. Virei-me para o segurança mais próximo e fingi irritação. Ele é tão irritante. O segurança não perdeu o ritmo. Entendido, senhorita. Eu sorri. No mercado negro, qualquer besta que não fosse vendida era enviada para a Marena, uma armadilha mortal, onde as bestas iam morrer. Eu estava realmente ansiosa para ver o que aconteceria com ele lá. Praticamente flutuei o caminho todo para casa. Como os lobisomens eram companheiros para a vida toda, meu pai gastava uma fortuna quando se tratava de cuidar deles.
Ele imediatamente enviou uma montanha de manuais de cuidado e remédios direto para o meu quarto. Os ferimentos externos de Damian não eram tão graves, mas uma doença antiga estava atrasando sua recuperação. Honestamente, me fazia pensar como ele conseguiu sobreviver na arena em nossa vida anterior. Devo ter encarado demais, porque o rosto de Damian começou a corar lentamente. Senhorita Hawthorne, precisava de algo? Pisquei. Era tão... formal. Na minha vida anterior, eu mimava tanto Aaron que ele só usava meu primeiro nome. Ouvir alguém realmente me chamar de Senhorita Hawthorne foi uma mudança surpreendentemente agradável. Joguei o frasco de remédio para ele. Passe isso em você mesmo. Damian percebeu e assentiu obedientemente. Demorou alguns dias para Damian se recuperar o suficiente e finalmente voltar à forma humana. Ele também estava mais alto. Bestas lobisomens sempre crescem rápido. Mais tarde, naquela tarde, meu pai me encontrou. Ele mencionou uma sereia de alto nível chamada Clara Wilson, que acabara de abrir uma clínica na cidade para lobisomens e humanos. Ele queria que eu levasse Damian para um check-up. Os tritões têm habilidades naturais incríveis de cura. Eles podem curar qualquer ferida, seja no corpo ou na mente. Antes que meu pai pudesse ir embora, eu o parei. Tive que perguntar sobre algo que vinha me incomodando. Pai, feras não são como nós. Por que a família nos obriga a casar com eles? Ele suspirou. Fiona, me escute. A lealdade de um homem fera é absoluta. Mas conquistar essa lealdade depende totalmente do que você traz para a mesa. Ele acenou com a mão, encerrando a conversa. Eu sabia que a lealdade de uma besta era poderosa, mas conquistá-la não seria fácil. A família basicamente nos obrigava a arriscar nossas vidas. Vi ele se afastar e voltei para o meu quarto para pegar Damian para a consulta. Era a primeira vez de Damian na cidade, e ele estava de olhos arregalados com tudo na rua. Senhorita Hawthorne, o que é isso? Ele perguntou. Sorvete. Comprei um cone para ele. Senhorita Hawthorne, o que é isso? Um parque de diversões. Senhorita Hawthorne, eu estava ficando irritada. Eu te ensino a ler quando chegarmos em casa. Aí você pode descobrir por si mesmo. Ok. Damian sorriu, me seguindo de perto. Peguei pelo canto do olho. Ele estava comendo o sorvete, claramente não gostando, enquanto seu olhar se movia para todos os lados, vasculhando o ambiente. Ele estava fingindo. Ele não confiava em mim nem por um segundo. Só estava procurando uma forma de me usar. Eu deveria ter esperado isso. Finalmente chegamos ao endereço que meu pai tinha me dado. Eu esperava alguma instalação médica enorme e sofisticada, considerando que as pessoas geralmente respeitavam e temiam bestas poderosas. Em vez disso, paramos em um pequeno pátio totalmente comum. Se não fosse pela multidão de pessoas doentes, eu teria pensado que estávamos perdidos. No segundo em que entramos, avistei Aaron. Ele estava encostado fracamente em uma jovem, mal respirando. Como se ele me sentisse, os olhos de Aaron se abriram e se fixaram nos meus. Parecendo que seu mundo havia acabado, ele rastejou para fora dos braços dela e me encarou, com os olhos vermelhos. Um segundo depois, uma mão cobriu meus olhos, bloqueando-o. Não olhe para ele, disse Damian. Sua voz era gelada, mas havia um tom real de raiva nela. Ele está usando suas habilidades de raposa para te seduzir. Soltei uma risada suave e puxei a mão de Damian do meu rosto. Vai esperar na fila. Eu sabia que Aaron estava tentando seu truque de sedução de raposa, mas aquilo não ia mais funcionar comigo. Para começar, eu não sentia nada além de ódio e desconfiança por ele. Além disso, seus poderes ainda eram fracos. Damian me lançou um olhar cético antes de se juntar à fila. Encontrei um lugar na sombra e mandei uma mensagem para meu segurança para saber o que tinha acontecido com Aaron. Ele respondeu imediatamente. Aparentemente, no primeiro dia de Aaron na arena de luta, ele convenceu uma jovem a comprá-lo. O nome dela era Samantha Miller, e o pai era um dos sócios de negócios do meu pai. Quando os operadores do mercado negro perceberam o quanto Samantha estava desesperada para consegui-lo, aumentaram o preço. Ela não tinha o dinheiro em casa, então teve que ir para casa e implorar pelo dinheiro nos dias seguintes. Enquanto ela estava fora, meu segurança providenciou para que Aaron fosse jogado no ringue com os monstros mais brutais da arena. Samantha finalmente voltou e o comprou justamente quando ele estava à beira da morte por causa dos ferimentos. Bem, isso explicava tudo. Aaron estava em um estado incrivelmente ruim, então Samantha o trouxe para cá para se consertar. Olhei mais de perto para Samantha. Ela tinha um rosto bonito e um brilho saudável, mas parecia totalmente inocente. Fazia todo sentido que Aaron a manipulasse tão facilmente. Ele não tinha mudado nada. De repente, Aaron se afastou de Samantha e cambaleou em minha direção. Ei, para onde você vai? Samantha estendeu a mão para agarrar o braço dele, mas ele a empurrou com força. Não me toque! Ele disparou, lançando um olhar fulminante para ela. Eu conhecia bem aquele olhar. Era puro nojo. Ele sabia que ela estava desesperada por ele e usava isso para tratá-la como quisesse. Estalei a língua, irritada. Damian franziu a testa e deu um passo à frente para entrar, mas eu o parei com um olhar. Aaron diminuiu a distância entre nós, lutando a cada passo. Suas pernas cederam, e ele caiu de joelhos, mal conseguindo se manter ereto. Fiona. Aaron forçou a cabeça a erguer, olhando para mim com total sinceridade. Desculpa, eu sei que estava errado. Ele estendeu a mão devagar. Você pode me perdoar?
Ele finalmente percebeu que eu tinha voltado dos mortos, assim como ele. Fiquei completamente imóvel. Um lampejo de esperança cruzou seu rosto enquanto ele pegava minha mão. Olhei bem além dele para Samantha. Deixe-me te mostrar como fazer um bicho obedecer. Eu não esperei. Dei um chute bem no peito de Aaron. Ele voou para trás, batendo pesadamente em uma das mesas do pátio. A cor sumiu de seu rosto enquanto ele segurava o peito, tossindo um bocado de sangue. Samantha correu imediatamente gritando comigo. Que diabos você está fazendo? Ele é meu lobisomem. Mesmo que ele se comporte mal, ele me pertence. Você não tem direito de bater nele. Inclinei a cabeça. Mas você claramente não pode controlá-lo. Além disso, não gosto de raposas chegando muito perto. Elas fedem. Aaron cuspiu mais sangue com isso, me encarando em total incredulidade. O rosto de Samantha ficou vermelho como um tomate. Que cheiro! Você está mentindo. Você só odeia feras. Cuidado com o que diz. Respondi suavemente. Você vai irritar minha besta garoba. Os olhos de Damien eram como gelo. Ele olhou para Aaron, cuja respiração havia ficado incrivelmente superficial, e então voltou o olhar para Samantha. Você deveria estar feliz que a senhorita Hawthorne resolveu isso. Caso contrário, eu teria matado ele. Seu tom era calmo, mas a intenção assassina por trás das palavras era clara. Você... Samantha lançou um olhar fulminante para ele e depois para mim. Vocês dois... Finalmente ela bufou. Puxando Aaron pelo braço, ela o arrastou direto para o prédio da clínica. Saiam da frente! Você não vê que ele está morrendo? Todos que estavam ali também estavam esperando por atendimento médico. Eles já estavam na fila há um tempo, e ninguém ia deixar Samantha cortar a fila. Como resultado, ela e Aaron esbarraram em uma parede de corpos bem na entrada. Desesperada, ela gritou. Senhorita Wilson, estou implorando. Salve-o! Ele realmente está morrendo. Uma voz feminina calma chamou de dentro. Ele não vai morrer. Espere na fila. Levantei uma sobrancelha. Eu realmente gostei dessa Clara. Sem outra escolha, uma ansiosa Samantha se arrastou para o final da fila. Aaron estava fraco demais para manter sua forma humana. Suas orelhas e cauda de raposa tinham surgido. Samantha me lançou um olhar de ódio. Isso não acabou. Eu retribuí o olhar. Seu pai sabe quanto você gastou nessa besta? Os Miller não eram como os Hawthorns. Enquanto tratávamos os lobisomens com certo respeito, os Miller só os viam como animais a serem usados. Se o pai descobrisse que ela gastou milhões com uma besta inútil, ele enlouqueceria. Samantha congelou. Você conhece meu pai? Seus olhos se arregalaram. Você está me ameaçando? Eu apenas sorri. Seu lábio tremia, e lágrimas de frustração escorreram enquanto ela começava a soluçar. Eu não esperava que ela chorasse. Honestamente, era só irritante. Para de chorar, eu disse. Não é como se seu homem-fera tivesse uma grande personalidade de qualquer forma. Não fale dele assim, ela disparou entre lágrimas. Ele pode ser fraco, mas para mim ele é maravilhoso. Tudo bem. Fiquei calada. Depois de horas esperando, finalmente chegou a vez dele. Damien e eu chegamos tarde, então ficamos presos esperando atrás deles. Mais uma hora se arrastou antes de Samantha conduzir Aaron de volta para fora do quarto. Ele já parecia muito melhor. Quando ele chamou minha atenção, a autopiedade habitual em sua expressão endureceu em um lampejo de ressentimento. Você não tem nenhuma simpatia, Fiona, murmurou ele. Estalei a língua. Eu não poderia ser tão falso quanto você, mesmo que tentasse. Para de falar com ela, Samantha disparou, lançando um olhar feio para mim. Estamos indo embora. Ela bufou e agarrou seu braço, puxando-o para longe. Atrás de mim, Damien falou. Você os conhece? Apenas apontei para Clara dentro do quarto. É sua vez. Damien apertou os lábios em uma linha tensa. Guardando o que queria dizer para si mesmo, entrou na sala. Eu segui logo atrás, observando enquanto Clara começava seu exame. Os boatos eram verdadeiros. Clara não precisava de ferramentas. Ela apenas estendeu a mão e sabia exatamente o que estava quebrado dentro dele. Isso é impressionante, disse, genuinamente maravilhada. Clara ofereceu um sorriso modesto. Não é nada demais. Há muitos da minha espécie que são muito mais fortes do que eu. Especialmente... Uma sombra de tristeza passou por seus olhos, e sua voz se perdeu. Ela pigarreou. Algo está errado com o coração dele. Ele nasceu com isso, explicou. É por isso que ele parece mais fraco que outras criaturas lobisomens, e... isso vai encurtar sua vida. Os punhos de Damien se fecharam ao lado do corpo. Por favor, disse ele, a voz tensa. Me ajude. Ele me lançou um olhar desesperado. Eu me posicionei imediatamente. Podemos pagar o que custar. Diga seu preço. Clara balançou a cabeça com um sorriso solidário. É congênito. Ele nasceu com isso. Minhas habilidades só chegam até certo ponto, então não posso curar isso. A esperança se esvaiu de Damien. Obrigado mesmo assim, murmurou baixinho, virando-se para a porta. Mas Clara não tinha terminado. Ela desviou o olhar para mim. Senhorita Hawthorne, se por acaso conhecer Ivan Ellsworth, ainda pode haver uma chance para ele. Olhei para ela, pega de surpresa, não só porque ela sabia meu nome, mas porque havia mencionado Ivan Ellsworth. Ivan era o garoto de ouro da família Ellsworth, o neto mais talentoso, menos disciplinado,
e a definição clássica de um mimado com poder demais. Fomos para a escola juntos. Éramos próximos, até ele ficar doente demais para ficar. Não nos falávamos há anos. Mas espere. Ivan tem algum curandeiro de alto nível trabalhando para ele? Perguntei. Clara assentiu. Todos nós podemos curar, mas alguns simplesmente nascem melhores nisso. Até os mais fracos de nós podem se curar. Os melhores conseguem cantar alguém de volta da beira da morte. Pisquei para ela, atônita. É realmente tão poderoso assim? Nunca ouvi falar disso. Não me surpreende. Nossa espécie não produz uma sereia com esse nível de talento há séculos. Ela fez uma pausa, mudando de assunto. Mas uma sereia com esse mesmo dom nasceu há 20 anos. Entendi. Comecei a juntar as peças. Damian se inclinou, praticamente tremendo. Qual o nome dela? Gisele Wilson. Era exatamente o que eu pensava. Entendi. Obrigada pela ajuda, senhora Wilson, disse. Peguei um cartão bancário e deixei na mesa. No segundo em que saímos, Damian se virou para mim. Vamos encontrar a Gisele? A compostura fria que ele normalmente carregava havia sumido completamente. Seus olhos estavam arregalados de excitação frenética. Apertei os lábios. Se eu conseguir, vou te levar até ela. Eu conhecia o nome Gisele Wilson da minha vida anterior. Os sereianos a entregaram à família Ellsworth em troca de proteção. Graças às suas habilidades insanas de cura, a doença de Ivan ficou no passado. Diziam que ela tinha se apaixonado perdidamente por Ivan, mas ele estava preso a outra pessoa e tratava Gisele como lixo por causa disso. Nunca descobri como a história dela terminou. Eu já tinha morrido naquela época. E conhecendo Ivan, o cara teimoso e difícil que ele era, não havia chance de ele deixar Gisele tratar Damian se eu aparecesse do nada e pedisse. Damian percebeu meu silêncio e rapidamente se recompôs. Senhorita Hawthorne, não se preocupe comigo. Estou bem. Ele me olhou intensamente enquanto dizia isso. Meu rosto corou. Desviei o olhar, me sentindo um pouco desconfortável. De agora em diante, só use meu primeiro nome quando estivermos perto de outras pessoas. Damian não perdeu o ritmo. Tá bom, Fiona. Quando voltei para casa, mandei uma dica secreta para o pai da Samantha, avisando sobre a fortuna que ela tinha deixado cair no Aaron. Eu simplesmente não podia deixar Samantha cometer os mesmos erros que eu. De fato, em 2 dias, a notícia de que Samantha havia sido castigada se espalhou. Mas o dinheiro já estava gasto, e não havia chance de seu pai devolver Aaron ao mercado negro. Ele encontraria um jeito de fazer o garoto trabalhar até ganhar cada centavo de volta. A vida na casa Miller estava prestes a se tornar um inferno vivo. Meus pensamentos foram interrompidos quando um criado correu até mim. Senhorita Hawthorne, algo está errado. Damian e Nathan estão brigando. Nathan Doyle. O lobisomem de Cordélia. Levantei-me de repente e segui o criado até os jardins da propriedade. De fato, Nathan tinha Damian preso na lama, batendo os punhos nele repetidas vezes. Senhorita Hawthorne, você tem que ajudar o Damian. Ele vai ser morto. O servo implorou ansiosamente. Levantei a mão para interrompê-lo, mantendo os olhos fixos em Damian. Depois de alguns dias de descanso e cuidados adequados, Damian estava melhorando bastante. Se ele tivesse sobrevivido à arena em sua vida anterior com um corpo frágil, não havia como ele realmente estar indefeso contra Nathan agora. Ele estava se segurando de propósito, e ele fazia isso porque ainda não confiava em mim. Se fosse assim, eu não precisava salvá-lo. Eu não precisava de uma fera em quem não pudesse confiar. Se ele queria minha ajuda, tinha que me mostrar seu verdadeiro lado primeiro. No chão, Damian ainda não revidava. Ele apenas protegia a cabeça com os braços, enquanto o estalo nauseante de ossos quebrando ecoava pelo jardim. Ele virou a cabeça, cuspiu um bocado de sangue e finalmente me viu. Seus olhos carregavam uma mistura dilacerante de choque e tristeza, implorando silenciosamente para saber por que eu não intervinha. Mantive os punhos cerrados ao lado do corpo e pressionei os lábios em uma linha firme. Nathan cravou o punho no estômago de Damian repetidas vezes. Damian se encolheu sobre si mesmo, mas seus olhos frios nunca se afastaram dos meus, mesmo através do sangue. O sangue estava deixando Nathan louco. Ele estava perdendo o controle. Seus olhos brilhavam com um olhar insano. Reddit, contos e afins. Então, orelhas de lobo surgiram de sua cabeça, um sinal claro de que ele estava prestes a perder completamente o controle. Prendi a respiração. Meu corpo inteiro tremia de tensão enquanto encarava Damian, com a mandíbula cerrada. Damian, se você se defender e confiar em mim agora, juro que vou te proteger daqui pra frente. De repente, os olhos de Damian mudaram. Suas pupilas se estreitaram em finas fendas pretas. Era uma visão assustadora. Bem quando Nathan se abaixou para arrancar sua garganta, Damian finalmente se moveu. Suas pernas se juntaram, formando uma enorme cauda de cobra que se enrolava firmemente ao redor do torso de Nathan. No mesmo fôlego, presas caíram da boca de Damian, e ele as cravou direto no pescoço de Nathan sem pensar 2 vezes. Nathan lutava para fugir, seus músculos se esforçando e tremendo. A cauda de Damian só apertou com mais força, prendendo-o completamente. Vi o rosto de Nathan começar a ficar de um tom roxo profundo, e percebi que as presas de Damian eram venenosas. Ele era uma cobra lobisomem venenosa. Cordélia escolheu exatamente esse momento para aparecer. Ao ver a cena, ela gritou. Damian, pare antes de matá-lo! Dei um passo à frente, mantendo minha posição. E daí se ele o matar?
Cordelia se virou, sua atuação dura finalmente quebrando. Ela ofegou, a voz trêmula. Fiona, diga para o Damian parar. Agora! Nathan vai morrer. Eu apenas sorri de lado. Relaxa, Cordelia. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Olhei para Nathan. Ele mal se movia agora, o rosto de um tom profundo de roxo. Não vou te deixar viúva. Ainda. Fiona! Cordelia explodiu, finalmente perdendo a calma. Ela apontou um dedo trêmulo para mim, o rosto pálido de raiva. Você não tem medo que o papai te castigue quando descobrir? Eu joguei a carta inocente. Damian é frágil e sempre se comporta. Ele não começou a briga com Nathan. Ele só se defendeu porque não tinha escolha. Por que o papai me puniria? Baixando a voz, acrescentei. Ele não deveria estar punindo o Nathan por ter começado? Mas, chega. Para com isso. A voz cortante do pai cortou por trás. Antes que Cordelia pudesse se fazer de vítima, forcei lágrimas a aparecerem. Pai, olha para ela. Ela está me culpando por uma briga que a besta dela começou. A defesa de Cordelia foi fraca. Eu não estava, pai. Por favor, ajude Nathan. Ele mal está respirando. Papai zombou, lançando um olhar fulminante para ela. Ele precisa aprender uma lição. Não pense que sou cego para o que acontece nesta casa. Eu te dei um manual sobre como suprimir os instintos animais de um lobisomem, e você ignorou completamente. A voz dele subiu, e Cordelia baixou o olhar para o chão. Eu estava errada, pai. Lembre-se, Cordelia. Nathan vai ser seu marido. Você precisa fazer mais do que apenas domá-lo. Precisa ensiná-lo e guiá-lo. Caso contrário... Ele lançou um olhar duro para ela. Cordelia caiu de joelhos. Sim. Nathan parou de se mover completamente. O pânico tomou conta, e as lágrimas de Cordelia transbordaram. Pai, por favor, ajude ele. Ele ainda é meu futuro marido. Por favor. Meu pai finalmente voltou sua atenção para mim. Solte-o. Olhei para Damian. Deixe-o ir. Damian obedeceu. Sua cauda de cobra se desenrolou do corpo de Nathan e o jogou de lado. Nathan bateu na macieira silvestre, soltando uma chuva de pétalas que se espalhou pelo chão. Corri para apoiar Damian. Ele estava completamente exausto. Incapaz de recolher o rabo ou ficar de pé sozinho, ele se apoiou pesadamente em mim. Papai zombou de novo. Eu não comprei bestas para vocês se matarem uns aos outros. Se isso acontecer de novo, você será expulsa da família Hawthorne. Cordelia empalideceu, claramente abalada pela gravidade da ameaça. Eu entendo, pai. Quando o pai saiu, Cordelia pediu para a equipe levar Nathan embora. Olhei para o rosto roxo de Nathan e perguntei, você envenenou ele? A voz de Damian era completamente neutra. Eu não causaria esse tipo de problema para mim mesmo. Virei para olhar para ele. Sua expressão habitual de entusiasmo e respeito havia sumido. Ele apenas me encarava com total indiferença, suas pupilas em fendas se estreitando. Esse era o verdadeiro ele. De repente, Damian caiu para a frente. Ele apoiou a cabeça no meu ombro, agindo como se estivesse completamente exausto. Eu não acreditei. Mas tínhamos que manter as aparências. Estendi a mão, segurei sua cauda fria de cobra com uma mão, agarrei sua cintura com a outra e o ergui, corada, enquanto sua cauda se mexia. Fique parado. Levei-o de volta ao meu quarto, onde o médico já estava esperando. O médico tratou as costelas quebradas de Damian. A dor tirou a cor do rosto dele, e as escamas do rabo se abriram e fecharam. A cena me deixou inquieta. Virei o rosto e esfreguei os braços. Pouco tempo depois, o médico terminou de tratar os ferimentos de Damian, me entregou uma lista de instruções de cuidados e foi embora. Olhei para baixo, para o rabo pálido dele. Você realmente não pode recuar? Damian apertou os lábios em uma linha tensa. Enquanto eu observava, sua cauda voltou a ser pernas humanas. Era uma cena bizarra. Olhei de volta para o rosto dele. Suas pupilas fendidas não haviam voltado a mudar, e ele me encarava sem piscar. Por quê? Ele estava perguntando por que eu não tinha intervindo para ajudá-lo antes. Dei um pequeno sorriso. Você já ouviu o ditado? Que dito? Confiança exige confiança. Se você não confia em mim, não espere que eu confie em você. Depois que saí do quarto de Damian, fui descobrir o que realmente tinha acontecido. Acontece que Damian adorava as macieiras silvestres do jardim. Como estavam em plena floração, ele passava a maior parte do tempo ali. Mas ele encontrou Nathan. Nathan estava procurando briga, e Damian era um alvo fácil. Cordelia só se importava com o quão bem uma fera podia lutar. Ela nunca ensinou Nathan como se controlar. Para ela, uma fera que não fosse um monstro era inútil. Em vez disso, ela o submetia a um treinamento físico brutal, apenas para depois agir como cuidadora gentil enquanto tratava os ferimentos. Graças a esse ciclo distorcido de abuso e afeto, Nathan era completamente devotado a ela. Na minha vida anterior, o charme e a manipulação de Aaron me cegaram completamente. Fiz dele todo o meu mundo, perdi todo o senso de julgamento racional e acabei morta por causa disso. Fiquei curiosa para saber como Aaron estava se saindo com a família Miller. Não esperava muito, mas o que ouvi realmente me divertiu. O chefe da família Miller aproveitou o charme de Aaron, forçando-o a servir várias pessoas, tanto homens quanto mulheres. Aaron era lindo e naturalmente carismático. Na minha vida anterior, ele tinha inúmeros pretendentes, mas nenhuma capacidade de se defender.
Levei pesadas surras físicas e esvaziei minha conta bancária tentando protegê-lo. E sua única resposta era sempre: essa é sua obrigação. Ele não tinha absolutamente nenhum direito de exigir isso de mim. De repente, um plano começou a se encaixar na minha cabeça. Cantarolando uma melodia no caminho de volta para o quarto, ouvi vozes vindas da porta de Damian. Me aproximei para ouvir. Cordelia estava exagerando na culpa. Damian, me desculpa mesmo. Eu não consegui controlar o Nathan hoje. Como você está se sentindo? Você precisa de ajuda para aplicar seu remédio. Eu posso fazer isso por você. Levantei uma sobrancelha e encostei o ouvido na madeira. A voz de Damian estava gelada. Saia. Onde está Fiona? Ela perguntou. Ela não vai ficar para cuidar de você, considerando o quanto você está machucado? Damian zombou. Eu não fui ferido pelo seu futuro marido? Quase caí na risada e tive que tapar a boca com a mão. Cordelia deve ter percebido a força de combate de Damian e decidiu tentar recrutá-lo. Percebendo que estava batendo em uma parede, ela ofereceu algumas palavras falsas de despedida e saiu. Corri de volta para o meu quarto. Um segundo depois, alguém bateu na minha porta. Damian estava parado ali, com uma expressão extremamente séria. Pisquei surpresa. Ele parecia gravemente ferido antes, e agora estava de pé como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que as bestas lobisomens tinham habilidades de cura rápida, mas não fazia ideia de que era tão rápido assim. Você precisava de algo? Perguntei. Você disse que ia me ensinar a ler. Eu tinha esquecido completamente. Desculpa, podemos começar agora mesmo. Damian apertou os lábios em uma linha tensa e entrou. Comecei a guiá-lo pelos fonéticos básicos. Estávamos sentados, um de frente para o outro, quando ele quebrou o silêncio de repente. Foi divertido? Franzi a testa, um pouco surpresa. Como é? Damian olhou para cima. Mais cedo. Foi divertido? Ele estava perguntando por que eu tinha ficado do lado de fora ouvindo escondida em vez de entrar. Eu sorri. Foi bem divertido. A carranca de Damian se aprofundou. Ele parecia genuinamente irritado. Você tem algum problema com ela? Ele era observador. Ele definitivamente percebeu a tensão entre Cordelia e eu. Baixei os olhos. Sim, somos inimigas. Ele ficou em silêncio por um instante. Eu posso matá-la por você. Isso realmente me pegou de surpresa. E então meu pai te mata em retaliação? Damian apertou os lábios, o olhar firme. Você me disse que a verdadeira lealdade se conquista com a verdadeira lealdade. Pela primeira vez, vi uma sinceridade absoluta no rosto dele, e ainda assim. Por quê? Era verdade que a lealdade era uma via de mão dupla, mas eu ainda não tinha feito nada para merecer a dele. Por que ele estava oferecendo isso tão de repente? Recusei acreditar que ele estava fazendo isso sem um motivo específico. Um lampejo de ansiedade cruzou os olhos de Damian. Preciso que a Gisele me trate, disse ele. Se eu estivesse totalmente curado, poderia facilmente lidar com o Nathan em vez de levar uma surra como levei hoje. Ele olhou para baixo, tentando disfarçar a frustração. Sorri. Você lutou bem hoje. Isso me atingiu. Na vida anterior, essa tinha sido exatamente a tática que ele usou para sobreviver à Arena das Feras. Jogar fraco, dominar o oponente e finalizar com um golpe fatal no pescoço. O pensamento me fez tocar a própria garganta distraidamente, uma onda de desconforto me invadindo. Só foque em aprender o que precisa primeiro, eu disse. Vou dar um jeito de fazer a Gisele te tratar. Ok. Pela primeira vez, um sorriso de genuína antecipação rompeu o habitual ar gelado de Damian. Alguns dias depois, os Miller nos convidaram para a grande festa de aniversário de 80 anos da avó deles. Meu pai ainda estava irritado com o que tinha acontecido, então deixou Cordelia em casa e só me levou. Como bestas não eram permitidas em festas assim, tive que deixar Damian para trás. Avistei Samantha no momento em que entrei. Ela agia como a anfitriã perfeita, sorrindo para todo mundo, até me ver. O rosto dela ficou frio. Depois que meu pai e eu entregamos nosso presente, fui direto até ela. Onde está o Aaron? Perguntei. Ela me lançou um olhar furioso, a mandíbula tensa. Você realmente tem coragem de me perguntar isso? Se não fosse por você, o Aaron não estaria... Samantha, interrompi. Será que realmente temos algum problema uma com a outra? Ela hesitou. Como eu saberia? Você é quem tem me perseguido. Dei um pequeno sorriso para ela. Não estou te mirando. Eu só estou atrás do Aaron. Se você não acredita em mim... Me inclinei e sussurrei meu plano no ouvido dela. Ela se afastou, parecendo duvidosa. Não acredito que ele me trataria assim. Então vamos testar. Quando o caminho ficou livre, Samantha me levou sorrateiramente até a adega onde mantinham o Aaron. O cheiro de sangue e podridão nos atingiu instantaneamente. Era fisicamente nauseante. Apertei o nariz. Pode falar, e lembre-se, não o deixe sair. Franzindo a testa e apertando o próprio nariz, Samantha desceu as escadas. Eu a segui silenciosamente. Andamos até chegarmos à cela do Aaron. Ele estava trancado dentro de uma gaiola pesada, uma grossa corrente de metal presa ao pescoço. Estava coberto de sujeira, parecendo severamente negligenciado. Me escondi na esquina, fora de vista. Os olhos de Aaron estavam fechados, suas orelhas de animal coladas contra a cabeça,
Seu peito mal subia a cada respiração. Ele parecia praticamente sem vida. Aaron, Samantha chamou suavemente. Aaron. Ele abriu os olhos lentamente, e no segundo em que os pousou nela, ficou frenético. Você veio me tirar daqui? As correntes tilintaram alto enquanto ele se mexia. Mesmo coberto de sujeira, seus olhos se fixaram diretamente nela. Samantha olhou para baixo, hesitando por um segundo. Eu... Não posso te tirar daqui agora. Meu pai ainda está bravo. Ela acrescentou rapidamente. Mas confia em mim. Eu vou encontrar um jeito de te libertar. Ao ouvir isso, Aaron alcançou desesperadamente as grades. Samantha, olha para mim, por favor. Me tire daqui, assim como você me tirou da Arena das Feras. Você me libertou então, por favor, só olha para mim. Samantha cerrou o maxilar e seguiu minhas instruções, mantendo os olhos fixos no chão enquanto repetia a desculpa. Depois que ela disse isso pela segunda vez, Aaron mudou completamente a postura. Ele estava cansado de servir os outros o tempo todo e de ser tratado sem dignidade, e culpava Samantha por tê-lo comprado em primeiro lugar. Samantha, estou te dizendo para me tirar daqui. Preciso ir embora. Sua voz aumentou, e ele bateu violentamente as mãos contra a gaiola. Assustada, Samantha recuou. Eu não posso fazer isso agora. Aaron perdeu o controle. Por quê? Por quê? Você se virou muito bem na arena. Você pegou dinheiro emprestado de todo mundo para me conseguir. Por que isso é impossível agora? Olha para mim. Isso é tudo culpa sua. Samantha congelou, totalmente chocada. Você está me culpando? Você foi quem me implorou para te resgatar naquela época. Largando completamente o fingimento, Aaron disparou. Se eu soubesse que sair com você seria tão miserável, teria enganado qualquer um menos você. Você era tão fácil de enganar. Mal precisei usar meu controle mental e você veio correndo até mim, exatamente como a Fiona. Fiona? Samantha respirou. Você enganou ela também? Saí da esquina. Viu o que eu quero dizer? Perguntei. Ele fez um truque barato, você se jogou nele, e ainda assim ele encontrou um jeito de te culpar. Samantha olhou para mim, os olhos se enchendo de lágrimas. Dei um tapinha no ombro dela. Me espere lá fora. Tem certeza? Ela perguntou, lançando um olhar nervoso para Aaron. Eu vou ficar bem. Samantha saiu, olhando para trás a cada poucos passos. Logo, Aaron e eu ficamos sozinhos no porão. Ele me observou com desconfiança. O que você quer? Estou curiosa, respondi. Como exatamente você conseguiu renascer? A cor desapareceu do rosto de Aaron. Eu o estudei. Deixa eu adivinhar. Na nossa vida anterior, depois que eu morri, você acabou com Cordélia. Mas seu charme não funcionou com ela, funcionou? Ela manteve a guarda alta. Eu te dei tudo, e ainda assim você me matou. Então ela sabia que você podia trair. Ainda assim, teria sido um desperdício não usar seus talentos. Então ela te obrigou a seduzir outras pessoas. Assim como você está fazendo agora. Olhei para ele. Suas roupas rasgadas e sujas não conseguiam esconder o quanto ele havia sido espancado. Foi um tiro no escuro, mas o olhar vazio em seu rosto confirmou. Eu ri. E quando você finalmente perdeu sua utilidade, o lobisomem negro dela te matou. Exatamente do jeito que me matou. Não, insistiu ele, o corpo inteiro tremendo. Ela me tratou bem, muito bem. Você está mentindo. Seus olhos estavam completamente vermelhos. Inclinei a cabeça. Então por que você esperava que eu fosse quem te comprasse? O rosto dele caiu quando a realidade finalmente o alcançou. Fiona, por que você não me escolheu? Ele engasgou. Por quê? Lágrimas e ranho escorriam pelo seu rosto. Eu sei que estava errado. Agora entendi. Quero que fiquemos juntos, então por que você não me escolheu? Por favor, me escolha de novo. Dessa vez eu realmente vou te amar. Juro que nunca mais vou mentir para você, Fiona. Ele avançou, tentando desesperadamente me agarrar. Dei um passo para trás, deixando suas mãos agarrando o ar vazio. A pesada corrente no seu pescoço o puxou de volta, interrompendo seu avanço. Vou te dar uma chance, disse baixinho. Uma chance de vingança. Quando saí do porão, Samantha ainda estava lá. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Suspirei. Reddit contos e afins. Eu te disse que ele era problema. Por que você está tão abalada? Samantha me olhou, os olhos arregalados e cheios de medo. Desculpa. O pedido de desculpas me pegou de surpresa. Para quê? Ela segurou meu braço. Eu só estava sendo muito burra. Eu realmente achei que foi amor à primeira vista. Eu pensei... Sua voz falhou, e as lágrimas começaram a cair de novo. Achei que íamos ter esse romance incrível, como um filme. Um humano e uma fera. Ela começou a chorar tão alto que meus ouvidos começaram a doer. Mesmo que você quisesse um romance assim, seu pai nunca permitiria de qualquer jeito. Vamos voltar. Ok. Quando consegui acalmá-la, falei sobre meu segundo objetivo do dia. Ivan Ellsworth está na lista de convidados? Samantha pensou por um segundo e assentiu. Ele trouxe um par? Não sei. Ele só deixou um presente e foi direto descansar. Ele não está se sentindo bem. Era o 80º aniversário da matriarca Miller.
Então, apesar da personalidade notoriamente difícil de Ivan, ele não iria sair mais cedo. Ele representava a família Ellsworth. Onde ele está descansando? Eu vou te mostrar. Samantha estava um pouco sem fôlego enquanto me conduzia até o lounge VIP. Antes mesmo de chegarmos à porta, ouvimos uma voz linda e melódica cantando no corredor. Instantaneamente minha mente clareou, e toda a atenção do meu corpo simplesmente desapareceu. Samantha soltou um longo suspiro. Na verdade, eu me sinto melhor. Não estou mais triste. Sinceramente, estou com vontade de voltar lá e bater nele. Eu a encarei, genuinamente surpresa. O canto era realmente tão poderoso assim? Sem dúvida, a cantora tinha que ser Gisele. Simplesmente ir até Ivan e pedir pela Gisele era irrealista. Ele era notoriamente difícil de lidar. Seria muito mais fácil abordar Gisele diretamente. Depois de me livrar de Samantha, entreabri a porta, sentei ao lado e fiquei ouvindo. Um canto constante e melódico ecoava pelo corredor. O som derretia a tensão dos meus músculos, mas também me deixava pesada e sonolenta. Aquilo me invadia com uma paz tão profunda que até a raiva da minha vida anterior parecia evaporar. Segurando um bocejo, lutei contra o sono e esperei por Gisele. Eu não planejava ficar tanto tempo, mas foi exatamente isso que aconteceu. As horas se arrastaram, e o canto nunca parava. Quando a luz da manhã começou a entrar, a voz de Gisele já havia se transformado em um sussurro rouco e cru. Ouvi-la despertou uma raiva súbita em mim. Eu não sabia o que Ivan estava fazendo ali, mas não importava. Ele não tinha o direito de fazer isso com ela. O canto finalmente parou quando o serviço de quarto chegou com o café da manhã. Saí do meu lugar bem na hora em que Gisele saiu do quarto de Ivan e dispensei o carrinho. Oi, disse, acenando de forma desajeitada. Gisele me viu e conseguiu esboçar um leve sorriso. Ela era deslumbrante, não apenas pela pele impecável ou pelos traços delicados, mas pela forma como se portava, com uma graça silenciosa e inegável. Ela tinha uma presença que fazia qualquer um se calar. Eu sou Fiona, eu disse. Gisele. Sua voz estava rouca. Fiquei em silêncio por um segundo, tomada por uma culpa inesperada por tê-la incomodado. Ela deve ter percebido, porque o sorriso dela ficou um pouco mais suave. Você precisa de alguma coisa? Saí do caminho e fiz um gesto para o meu quarto. Você se importa se conversarmos lá dentro? Gisele assentiu e entrou. Servi um copo de água morna para ela, esperando aliviar sua garganta, antes de ir direto ao ponto. Estou cuidando de uma lobisomem-cobra nascido com um defeito interno. Levei ele primeiro a Clara Wilson, mas ela não conseguiu resolver. Ela te recomendou. Gisele assentiu. Clara é minha tia. Isso me pegou de surpresa. Gisele olhou o horário. Tenho 2 horas livres. Você pode levar seu lobisomem para um hotel próximo. Quanto ao meu honorário, tratar um defeito congênito vai custar $300.000. Ela baixou o olhar, os cílios longos escondendo qualquer emoção. Eu estava mais preocupada com a voz dela. Agora mesmo? Perguntei. Mas sua garganta... Gisele balançou a cabeça com um sorriso fraco. Está tudo bem. É assim todos os dias. Se eu esperar melhorar, nunca vou conseguir trabalhar. Uma tristeza pesada se instalou no meu peito. Todo dia? Ivan está muito doente? Perguntei. Não. Então por que ele faz isso? Insisti. O sorriso dela ficou mais fraco. Ele só gosta de me humilhar. Os boatos que eu tinha ouvido na minha vida anterior finalmente se encaixaram. Sabe, comecei suavemente. Você não precisa limitar suas opções a uma única pessoa. Você está pensando demais, ela recusou suavemente. Só reserve o hotel. Se o Ivan acordar, perdemos nossa janela. Corri para reservar um quarto perto e liguei para o Damian, pedindo para ele vir agora. Quando desliguei e me virei, Gisele ainda estava à mesa, tomando café da manhã. Ela parecia tão graciosa, mesmo comendo uma fatia de torrada. Mas vendo o quão fraca ela realmente era, isso me matou. Sentei-me em frente a ela. Tentei falar, mas parei. Tentei de novo, mas as palavras não saíam. No fim, fiquei quieta. Damian apareceu alguns minutos depois. Ele claramente correu o caminho todo. Uma camada de suor cobria sua testa. Gisele estendeu a mão para ele. Ele me olhou, esperando permissão. Quando assenti, ele se aproximou dela com cautela. Gisele pressionou os dedos levemente contra a palma dele, e uma carranca lenta e preocupada surgiu em seu rosto. Minha ansiedade disparou instantaneamente. Na minha vida anterior, Damian morreu aos 25 anos por esse mesmo defeito. Naquela época, ele havia crescido e se tornado um lobisomem altamente letal. Alguém que genuinamente aterrorizava a população humana. Ele se tornou o líder reverenciado de sua espécie, aquele que acabou assinando o Tratado de Igualdade com a humanidade. Ele foi o pioneiro que, sozinho, construiu a paz entre nossas 2 espécies. E ainda assim, apesar de tudo isso, ele morreu completamente sozinho em uma pequena cabana na montanha. Naquela época, Aaron e eu tivemos uma briga enorme. Ele saiu sozinho na montanha furioso, e eu corri atrás dele. Mas eu nunca encontrei o Aaron. Eu encontrei o Damian em vez disso. Sua cauda pálida de cobra me lembrava uma besta lobisomem que eu já tinha visto encolhida em uma gaiola de mercado negro. Uma criatura para a qual eu mal tinha dado uma segunda olhada na época. Mais tarde, consegui juntar as peças de quem ele era a partir dos pertences que ele tinha com ele. Eu sabia que ele não gostaria que ninguém descobrisse que ele morreu daquele jeito.
Ele tinha tanta ambição. Então, cavei uma sepultura ali mesmo e enterrei ele o mais cuidadosamente que pude. Parecia errado que ele morresse tão silenciosamente, sem que ninguém soubesse. Foi por isso que, quando vi Damien pela primeira vez depois que renasci, uma voz falou na minha cabeça: leve-o com você. Cure-o. E agora, ele finalmente seria curado. Eu os observava, completamente nervoso. Damien parecia tão ansioso quanto encarava Gisele. Ela entreabriu os lábios vermelhos e começou um canto suave e constante. Quase instantaneamente, toda a cor desapareceu do rosto de Damien, e ele segurou o peito. O pânico tomou conta de mim, mas não ousei interromper. Gisele não estava muito melhor. Cada som parecia rasgar sua garganta, e lentamente, um fio de sangue escorreu do canto da boca. Alarmada, comecei a avançar, mas ela balançou a cabeça com força para me impedir. Uma hora depois, o canto finalmente cessou. Damian e Gisele caíram no chão. Corri para pegá-la, limpando o sangue da boca dela enquanto gaguejava um pedido de desculpas. Me desculpe. Eu não fazia ideia de que isso aconteceria, disse. Você está bem? Gisele respirava pesadamente, mas conseguiu balançar a cabeça novamente. Estou bem. Você me pagou, e eu fiz o trabalho. Você não precisa se desculpar. Ajudei ela a se levantar. Deixe-me te trazer de volta. Espere. Gisele olhou para Damian, que ainda ofegava no chão. Eu consertei o dano interno, mas ele ainda vai precisar de remédios de acompanhamento. Além disso, como ele era tão frágil antes, parece muito menor que uma cobra garubão comum, mas é um adulto. Cobras lobisomens adultas entram no cio, então você precisa tomar cuidado para que ela não te machuque. Assenti rapidamente. Entendi. Só descanse por enquanto. Ok. Gisele fechou os olhos e ficou em silêncio. Chamei um carro e pessoalmente voltei com ela até a propriedade dos Miller. Meu plano original era colocá-la de volta na suíte do mesmo jeito que saímos de fininho. Mas no segundo em que chegamos à entrada, vimos Ivan. Ele parecia absolutamente furioso. Samantha estava bem atrás dele, sorrindo, mesmo com os olhos completamente vermelhos de tanto chorar. Fomos pegos. Tentei sair do carro com a Gisele, mas ela agarrou meu braço para me impedir. Só volte, ela disse. Balancei a cabeça. Ivan e eu costumávamos ser colegas de classe. Ele deveria me mostrar pelo menos um pouco de respeito. Gisele soltou uma risada suave. Se ele realmente te respeitasse, você nem precisaria vir direto até mim em primeiro lugar. Não se preocupe, eu vou ficar bem. Ivan ainda precisa de mim para as coisas. Só volte. Confie em mim. Cerrei o maxilar, mas acabei pressionando o cartão bancário na mão dela. Para minha surpresa, ela recuou na hora. Reddit Contos e Afins. Dê para a Clara. Ela sabe o que fazer com isso, disse. Se você me der, não vou poder usá-lo. Com isso, Gisele abriu a porta do carro. No segundo em que Ivan a viu, sua expressão ficou ainda mais sombria. Meu estômago deu voltas durante toda a volta. Perguntei para a Samantha o que aconteceu. Ela disse que Ivan acordou 30 minutos atrás, e quando não conseguiu encontrar Gisele, perdeu a cabeça. Todos sabiam o quanto ele precisava dela, então a casa inteira entrou em pânico tentando encontrá-la. Finalmente verificaram as câmeras e viram que fui eu quem a levou. Sob intenso interrogatório do pai de Ivan, Samantha não teve escolha a não ser confessar que eu esperei do lado de fora por Gisele na noite anterior. Ela levou uma boa bronca por isso. Também tive a sensação de que ia levar uma bronca brutal quando voltasse. Mas, sinceramente, minha única preocupação real era a Gisele. Segurei o cartão-chave e empurrei a porta do quarto do hotel. Eu estava prestes a avisar o Damien que era hora de voltar quando ele me derrubou. Sua pele normalmente fria estava quente, e ele era visivelmente mais alto e musculoso. Então, o aviso de Gisele finalmente fez sentido na minha cabeça. Seu ciclo de acasalamento. Mas não era para acontecer tão cedo. Damien, sou eu disse. Olhe para mim. Lutei para afastá-lo, mas as mãos quentes dele apertaram minha cintura, e ele forçou a testa contra a minha. Senhorita Hawthorne. Sua voz era profunda e ressonante, a voz de um homem adulto. Eu estava em sérios problemas. Eu não tinha percebido que o tratamento da Gisele funcionaria tão bem. Me solta! Gaguejei. Você não pode fazer isso. Ele abaixou a cabeça, roçando o nariz na minha bochecha. Sua respiração quente acariciava meu rosto, fazendo minha pele arrepiar. Eu o empurrei com tudo o que tinha, mas ele era uma parede de tijolos. Em vez disso, seu aperto na minha cintura só aumentou. Você está me machucando. Ele estava segurando forte demais. Damien enterrou o rosto no meu ombro, ofegante. Me ajude, senhorita Hawthorne. Ajudar ele? Como exatamente eu deveria ajudá-lo com isso? Por favor, por favor. Ele gemeu, soando absolutamente miserável. Ok, eu vou te ajudar, eu disse a ele. Só me solte primeiro. Ele afrouxou o aperto só um pouco. Instantaneamente me virei e saí correndo. Meus dedos mal tocaram a maçaneta antes de uma grossa cauda de cobra se enrolar na minha cintura, me puxando para fora. Olhei por cima do ombro. As pupilas de Damien haviam se estreitado em fendas verticais, e manchas tênues de escamas manchavam suas bochechas. Isso foi ruim. Ele estava no meio da transformação em sua forma animal. Me ajude. Você prometeu, disse ele,
aqueles olhos semicerrados ardendo de desejo. Tudo bem, eu vou te ajudar. Me preparei, decidindo simplesmente acabar logo com aquilo. Na minha vida anterior, Aaron passou pelo ciclo de acasalamento, mas ele se recusava terminantemente a me tocar. Ele queria permanecer completamente fiel a Cordelia. Por causa disso, eu nunca tinha percebido o quão fisicamente exaustivo o sexo podia ser. Meu telefone não parava de tocar com as ligações do meu pai, e a mão que Damien segurava estava completamente dormente. Quando finalmente voltamos para a propriedade dos Hawthorne, já estava completamente escuro lá fora. A culpa me corroía. Meu pai já estava nos esperando no grande salão. No segundo em que entrei, ele gritou: "Ajoelhe-se!" Caí de joelhos com força, arrastando-me. Damien está comigo. Fiona, claramente te dei liberdade demais se você acha que pode agir tão imprudentemente. Ele repreendeu. Se você queria que a Gisele tratasse o Damien, deveria ter me pedido. Você o tirou escondido sem permissão. Você parou para pensar no que aconteceria se Ivan tivesse uma emergência médica? Como explicaríamos isso para a família Ellsworth? Ele respirava ofegante, visivelmente furioso. Corri para pedir desculpas. Eu sei que fiz besteira. Por favor, não fique bravo, pai. Se Raymond estivesse em casa, eu não precisaria me preocupar assim, retrucou. Você deveria seguir o exemplo da Cora. Ela realmente se comporta como uma jovem de família respeitável deveria. Mantive a cabeça baixa e engoli a palestra. De repente, Damien apertou minha mão. Dei um olhar e vi Cordelia entrando de fora, seguindo Aaron, que estava coberto de terra da cabeça aos pés. Parecia que Aaron tinha conseguido fazer o que quer que estivesse fazendo lá fora. Um pequeno sorriso escapou antes que eu pudesse contê-lo. Você está realmente sorrindo agora? Meu pai exigiu. O sorriso sumiu instantaneamente. Não, pai. Cordelia deslizou até ele e começou a acariciar as costas do meu pai para acalmá-lo. Fiona, o que você fez para deixá-lo tão chateado? O que, claro, foi todo o incentivo que meu pai precisou para listar minhas ofensas de novo. Cerrei os dentes, seriamente irritada com Cordelia por perguntar. Enquanto ele desabafava, ela fazia o papel da irmã preocupada, fingindo me defender, mas suas palavras só o deixavam ainda mais irritado. Quando ele perdeu o fôlego, eu estava de castigo por um mês. Assim que finalmente me deu permissão para ir para o meu quarto, Cordelia falou. Fiona, isso é... Damien? Olhei para ele. Damien já tinha praticamente a minha altura. Seus traços faciais haviam se aguçado, fazendo-o parecer claramente mais velho e maduro. Ontem mesmo, ele parecia exatamente ter 18 anos. Explicar aquele surto repentino significava mencionar o ciclo de acasalamento dele, e eu definitivamente não iria por aí. Felizmente, meu pai apenas acenou com a mão de forma desdenhosa. Chega, eu entendo o que aconteceu. Vá para o seu quarto. Sim, pai, respondi. Me virei e corri para o meu quarto, embora não tenha deixado passar o olhar intensamente ciumento que Cordelia lançou para minhas costas. Quando estávamos seguros atrás da minha porta fechada, enrolei um dedo, fazendo sinal para Damien se aproximar. Ele arqueou uma sobrancelha, sua expressão mudando de repente para algo muito mais sugestivo. O quê? Quer fazer de novo? Damien! Pisei o pé, frustrado. Ele apenas sorriu, parecendo completamente em seu elemento. Como posso ajudar, senhorita Hawthorne? Respirei fundo para acalmar os nervos. Você planejou tudo isso, não foi? Sua estrutura frágil pode tê-lo feito parecer um jovem lobisomem, mas sua mente estava afiada e totalmente madura. Eu estava caindo nas mãos dele desde o primeiro dia. Não. Ele encontrou meu olhar, completamente impassível. Você me ter comprado foi uma surpresa genuína. O que significava que tudo o que aconteceu depois foi exatamente conforme o planejado. Eu devia ter percebido. Eu não deveria ter esperado menos do cara destinado a um dia desmontar o mercado negro, aterrorizar seus inimigos e forjar o tratado entre humanos e bestas lobeiras. Cerrei o maxilar. Damien soltou uma risada suave. Você tirou um bom negócio com isso, não foi, senhorita Hawthorne? Ele arrastava as sílabas do meu nome de propósito. Virei as costas para ele. Saia do meu quarto. Se eu não conseguisse enganá-lo, pelo menos poderia evitá-lo. Durante meu mês de castigo, pedi ao meu segurança para entregar o cartão da Gisele para a Clara. Passei o resto do tempo procurando qualquer sujeira sobre Gisele, mas não encontrei nada. A absoluta falta de um rastro documental me deixou nervosa. Enquanto isso, a saúde de Damien se recuperou, e ele cresceu em um ritmo estranho. Ficávamos separados por apenas alguns dias, e de repente ele estava visivelmente mais alto do que eu. Talvez fosse coisa da minha cabeça, mas ele parecia estar voltando à presença calma e calculista que eu lembrava da minha vida anterior. Meu pai ficou empolgado com o progresso dele, e começou a me tratar de forma muito mais calorosa. Desde que Cordelia trouxe Aaron para casa, ele vinha me reportando cada movimento dela. Ele a seduzia lenta e sistematicamente, dobrando-a completamente à sua vontade. Eu queria que ela provasse exatamente o mesmo sofrimento que eu passei na minha vida anterior. Ela lutou contra sua influência no início, mas seu atual homem, Nathan, ainda estava fisicamente fraco com a surra que Damien lhe deu. Eu também mexia os cordões nos bastidores, destruindo a reputação pública dela aos poucos. Ela ficou cada vez mais amarga e hostil comigo. Sempre que ela explodia, Aaron estava ali para confortá-la, usando esses momentos vulneráveis para apertar ainda mais o abraço. Gradualmente, ela se tornou completamente dependente do afeto dele. Aaron a tratou exatamente como me tratava naquela época,
levando ela a causar uma série de escândalos públicos confusos. Ela se humilhou gritando com ele em público, se afundou em autopiedade e até ameaçou se machucar só para manter os olhos dele nela. O pior aconteceu quando ela quase cortou os pulsos. Um empregado a encontrou a tempo e ligou para nosso pai. Ele correu para a casa do escritório e deu um tapa bem no rosto de Cordélia. Você perdeu completamente a cabeça por causa de uma besta lobisomem? Ele exigiu. Cordélia lançou um olhar fulminante para ele. Não era isso que você queria? Você espera que a gente se conecte com um lobisomem pelo resto da vida. Então por que você está tão irritado agora? Furioso, ele jogou um copo d'água no rosto dela. Acorda. O choque pareceu ancorá-la por um segundo. Pai. Ele esfregou as têmporas frustrado. Eu sei que você me guarda ressentimento. Você acha que eu te ferrei ao me casar de novo e ter a Fiona e o Raymond? Você realmente acha que a riqueza da família Hawthorne pertence inteiramente a você e que eles estão tentando roubá-la? Mas Cora, pergunte a si mesma honestamente. Quando eu já te maltratei? Ele olhou para cima, com lágrimas nos olhos. Você é alguns anos mais velha que a Fiona. Você sabe exatamente por que os Hawthorne exigem que escolhamos e treinemos um parceiro de besta lobisomem assim que completamos 18 anos. Ali perto, eu estava genuinamente confusa. Por quê? Ele olhou para mim e soltou um suspiro pesado. É uma regra estabelecida por nossos ancestrais. Se você quer herdar o negócio da família, precisa estar completamente sincronizado com sua besta garou. Cora, você conhece o mandato da família. O chefe da família é quem é mais capaz, independentemente do gênero. Se você realmente quisesse o cargo, teria escolhido e treinado cuidadosamente seu companheiro de besta há 3 anos para se preparar para a empresa, em vez de ficar enrolando. Cordélia soltou uma risada seca e vazia. Não tente tomar superioridade moral, pai. Você realmente acha que nos tratou igualmente? Eu cresci sem mãe, e você sempre estava tão envolvido na companhia que simplesmente me largava na babá. Claro, você pagou por tudo, mas quanto tempo ou carinho eu realmente recebi? Depois que você se casou de novo e teve a Fiona e o Raymond, você segurou a Fiona, a confortou. Mas você já fez isso por mim? Sim, às vezes eu conseguia as coisas primeiro, mas será que era isso que eu realmente queria? Eu pedia uma coisa e você me dava outra completamente diferente, só porque era o que a Fiona queria. Você pode achar que são detalhes pequenos, mas eles apodreceram. Você nunca nos tratou direito. O pai piscou com os olhos cheios de lágrimas. Cora, me desculpe, eu estava errado. A postura de Cordélia mudou abruptamente, ficando descontrolada. Desculpa não resolve nada. Quero a Fiona morta. Quero todos mortos. Ela avançou agarrando minha camisa. Me escuta, Fiona. Eu tive um sonho. Seus olhos estavam frenéticos enquanto ela explodia em risadas maníacas. Eu sonhei que você morreu. Eu vi o Nathan se transformar em lobo e te matar. Você morreu. Um choque de puro terror percorreu meu corpo. Não foi um sonho. De fato, aconteceu. Papai não aguentava mais assistir. Ele ordenou que os guardas trancassem Cordélia no quarto dela. Reddit contos e afins. Mais tarde, quando Aaron veio buscar elogios, ansioso como um cachorrinho, eu o levei direto até a porta da Cordélia. De volta ao porão da família Miller, prometi tirá-lo de lá, mas só se ele seguisse minhas ordens e seduzisse minha irmã. Ele concordou. Agora que Cordélia havia sofrido um colapso mental completo, era a vez dele encarar a realidade. De dentro do quarto, a voz de Cordélia ecoou pela porta. Aaron, por que você está me ignorando? Você não me ama mais? Você não disse que eu era quem você mais amava? Você disse que ficaria comigo para sempre. Você prometeu me dar tudo o que eu quisesse. Cordélia, você perdeu a cabeça! Aaron começou a bater furiosamente na madeira pesada. Fiona, abre! Abra a porta! Fiquei quieta, ouvindo a confusão lá dentro. No começo, houve estrondo alto e sons de luta física. Eventualmente, a sala ficou em silêncio absoluto. Eu não fui lá ver como eles estavam. Em vez disso, fui até o quarto do papai. O pai parecia exausto e significativamente mais velho, curvado em derrota. Já contei. Raymond para voltar para casa. Eu nunca deveria tê-lo mandado embora. Papai tinha notado o estado mental piorando de Cordélia antes, e achava que mandar Raymond embora a ajudaria a se sentir melhor. Fifi, as coisas que ela disse eram verdade, não eram? Acho que devem ser. Caso contrário, conhecendo você, você não teria tratado ela assim. A culpa é minha. A culpa é toda minha. Papai não me puniu. Em vez disso, ele me mostrou a genealogia da família Hawthorne. Como eu esperava, todo o casal registrado era composto por um humano e uma besta garou. Meu pai explicou que, quando a família começou a ganhar dinheiro, nossa bisavó se apaixonou por um homem fera. O sentimento era mútuo, mas enfrentaram forte oposição. Mais tarde, uma tragédia aconteceu, e a besta garou sacrificou sua vida para salvar a dela. Profundamente de luto, ela ignorou todas as objeções e estabeleceu essa regra familiar, esperando que humanos e bestas lobisomens pudessem viver juntos em paz no futuro. Quando saí para o corredor, encontrei Damian encostado na parede com os braços cruzados. Está tudo resolvido? Ele perguntou. Assenti. Ele estava ocupado ultimamente, desaparecendo o tempo todo.
Achei que ele estava cuidando das mesmas coisas que já havia feito em nossas vidas passadas. Damien estudou minha expressão e soltou um suspiro. Você deveria ter me deixado matá-los por você desde o começo. Balancei a cabeça. Só me deixa ficar sozinha por um tempo. Ver Aaron e Cordelia se destruindo me deu uma sensação de justificação, mas ver o pai tão exausto me deixou culpada. Logo depois, Raymond voltou. Seguindo as instruções do pai, ele entrou para a empresa e gradualmente assumiu o negócio da família. As coisas também correram bem para Damian. No entanto, seus ciclos de acasalamento pareciam estar acontecendo com muito mais frequência. Tarde da noite, ele entrava no meu quarto, a voz rouca enquanto implorava para que eu o ajudasse. Mais uma vez, as escamas frias do rabo de cobra dele envolveram minha panturrilha. Damian. Eu tenho uma faca. Sua cauda rapidamente se desenrolou e recuou. Eu sabia. Ele estava fingindo. O ciclo de acasalamento de um homem monstro simplesmente não acontecia com tanta frequência. Me dê um motivo, Damian, exigi. Ele esfregou a bochecha no meu ouvido. É realmente tão difícil assim de entender? Em nossa vida anterior, você reuniu meus restos e me enterrou. Sentei-me abruptamente, chocada. Como você sabia? Damian sentou-se devagar. Sim. Depois disso, meu fantasma ficou ao seu lado. Eu vi você sofrer com Aaron e eu vi você morrer. Então eu reencarnei bem ao seu lado. Isso é incrível, sussurrei. Damian falou novamente. Fiona, você se lembra do governo ancestral da família Hawthorne? Qual deles? Ele sorriu. Escolher um homem fera, criá-lo e tomá-lo como companheiro para a vida toda. Nunca traí-lo ou abandoná-lo. Você me escolheu. Fim.